A vitória por 4-1 do Grêmio contra o Guarani de Bagé acabou ficando de lado, depois das entrevistas coletivas bombásticas e de muitas críticas por parte de Renato Portaluppi e também Antônio Brum. Renato, por sua vez, praticamente afirmou que manda no Grêmio. E Antônio Brum fez duras críticas à Federação Gaúcha. A gente fala sobre isso depois da vinheta. Do Picão aqui com vocês para a gente falar sobre a goleada tricolor contra o Guarani de Bagé na última rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho e também das coletivas de Brum e Renato, que deram o que falar aqui na Arena. Mas antes, já vou pedir para vocês, deixa o teu like, te inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nada aqui no canal. E hoje lá na KTO eu brinquei, tá? Quem me segue no Instagram, no @picãoedu, viu lá o green que eu dei hoje. Vitória do Grêmio, gol do Diego Costa e 1,5 gols, odd 2,05, barbadinha. Se tu ainda não está inscrito na KTO, código PICÃO para ganhar 20% no teu primeiro depósito. E aí, aproveita para brincar com a KTO em todos os esportes praticamente. Então, código PICÃO, kto.com, não deixa passar essa. Gente, o Grêmio venceu hoje o Guarani de Bagé aqui na Arena, uma vitória que pareceu que ia ter problemas, acabou sendo uma goleada com o show de Cristian Pavón. Mais 2 gols para o atacante argentino do Grêmio, uma assistência, deu show, brincou de jogar, Diego Costa estreou com um gol de falta. Um time do Grêmio que, com alguns problemas, como o próprio Renato afirmou, a gente vai falar sobre isso, mas que encontrou o caminho dos gols e aí fez uma vitória tranquila para cima do Guarani, já estava garantido na próxima fase e agora pega o Brasil de Pelotas nas quartas de final, jogo único, também aqui na Arena no próximo final de semana. Mas tudo isso acabou ficando de lado quando Antônio Brum e Renato Portaluppi foram para suas respectivas coletivas. Primeiro, que Renato Portaluppi falou sobre a ausência dele em Ijuí, explicou que precisava estar em Porto Alegre para entrosar os novos reforços, para encaminhar essa vitória de 4-1 aqui na Arena e também preparar o time para as finais do Campeonato Gaúcho, que não conseguiria ir e acabou tendo que desvalorizar a competição da Recopa devido a outros problemas que o Grêmio tinha. E aí, claro, disse também que fez cobrança ao grupo que perdeu lá, parabenizou o São Luís, mas fez duras críticas aos cornetinhas do ar-condicionado novamente, que vivem criticando ele, que só vivem falando de Renato, que não conseguem trocar a pauta e que criticam sem saber os motivos. E aí, claro, ele rebateu os cornetinhas do ar-condicionado em relação a isso. E aí o grande ponto para mim. Renato foi perguntado sobre a hierarquia do Grêmio, se ele respeita as decisões de Antônio Brum, do presidente Guerra, porque ele não foi para Ijuí. Ele disse que sim, respeita as hierarquias, que essa decisão já estava tomada há semanas antes da partida e que ele só comunicou ao presidente, como houve um consenso de que ele não iria mesmo após a derrota para o Grenal, também por uma questão física dos atletas que ele precisava ficar treinando em Porto Alegre. E aí, quando o Renato fala isso, que ele respeita as decisões do presidente, algumas respostas depois, ele diz a seguinte frase: agora, vocês, e aí os repórteres, vão pagar o pato pelos cornetinhas. E aí, já aviso o presidente, essa decisão é minha e não é dele. Os treinos estão fechados até segunda ordem, isso que o Renato disse. Então o Renato fecha os treinos para a imprensa até segunda ordem devido às críticas dos cornetinhas do ar-condicionado, passa inclusive por cima do presidente Guerra. Ele deixou claro isso, que era uma decisão dele e que ele estava comunicando o presidente Guerra do fechamento dos treinamentos. Então uma guerra clara do Grêmio e principalmente do Renato com a imprensa e principalmente com os cornetinhas do ar-condicionado, como ele mesmo diz, e ele deixa claro que não são os repórteres, mas sim quem está comentando, os comentaristas, né, que ficam aqui nas cabines ou até mesmo nos estúdios. Então uma guerra declarada e aberta do Grêmio com a imprensa. Logo depois a gente teve a coletiva de Antônio Brum. E aí o Brum, ele trata de explicar esses superpoderes de Renato Portaluppi. Diz que na verdade foram consensos do Renato com a direção, o que me pareceu óbvio que não, quando o Renato disse que estava comunicando o presidente, mas ele diz que o Renato sim participa de decisões, que é em consenso, que ele também escuta e aceita dicas por parte da direção, mas a gente viu aí esse contraponto todo. O Brum ainda usou a coletiva para criticar veementemente a postura da Federação Gaúcha, tanto lá em Ijuí
quanto também em outras questões em relação ao Campeonato Gaúcho. Ele disse que se a federação valorizasse tanto a premiação como criticou lá a postura do Grêmio em não receber as medalhas em Juí, teria dado a medalha certa para ele no ano passado, e ele afirmou ter recebido no ano passado, quando o Grêmio foi campeão, uma medalha de vice-campeão do Campeonato Gaúcho de 2023, então uma crítica dura também do Brum em relação a isso, e aí ele aproveitou para criticar mais ainda a postura da federação em relação ao Campeonato Gaúcho desse ano, e disse a seguinte frase: não vão nos tirar o Campeonato Gaúcho na mão grande, como quem diz que o Campeonato Gaúcho está sendo encaminhado para o Internacional, que estão tentando tirar do Grêmio fora de campo e não dentro de campo. Ele disse que vai ser feito. Duras críticas e também uma postura do Grêmio muito firme para que isso não aconteça nas próximas rodadas, que são de mata-mata, né? O Grêmio perdendo pode ser eliminado. Então o Brum está muito incomodado com a postura da Federação Gaúcha, que segundo ele tem feito um caminho para prejudicar o Grêmio. E aí ele citou datas das finais que coincidem com a estreia do Grêmio na Libertadores, essa data a mais de quartas de final, algumas posturas em relação aos jogos e até a data da partida da Recopa, que o Grêmio solicitou que fosse trocada, mas a federação não foi flexível, segundo o próprio Brum. Então existe uma guerra declarada do Grêmio com a imprensa a partir desse momento, que agora terá os treinos fechados até a nova ordem do mandatário gremista Renato Portaluppi, ele que sim manda no Grêmio. A gente segue atualizando tudo por aqui, sempre lembrando, te inscreve no canal, ativa as notificações e deixa teu like, que é muito importante aqui pra gente. Um beijo para todo mundo e deixa teu comentário também.